No programa de hoje, nós vamos receber um menino. Um jovem. Talentoso. Muito. Prodigioso. Opa. Inteligente. Sério. Parceiro. Bem casado. Bonito. Bem casado, eu adoro. Bem afeiçoado. Bem casado é o doce de casamento ou não? Não sei. É aquele bem casado é que... Nunca mordi pra saber, você pergunta pra esposa dele, não sei. E também não vai morder o convidado, hein? Desculpa. Com vocês, tenho a honra de receber neste programa Bruno Perini. Aê! Obrigado, pessoal. E parabéns pela introdução, foi muito bom. De verdade. E pensar que foi improvisada, não é verdade? Foi improvisado? Eu nunca pensei nisso antes. Caramba. Ela nunca pensa. Gente, o negócio é o seguinte, conheci pessoalmente Bruno Perini faz pouco tempo, mas admiro esta pessoa há muito, muito tempo, porque quando comecei Me Poupe, acho que tinha só uma pessoa fazendo conteúdo no YouTube. E de 2014 pra cá, eu acompanhei esse crescimento, né, de influenciadores e educadores. E ficava um pouco assustada com alguns discursos. Até que encontrei Bruno Perini. Falei, cara, esse cara é muito bom. Ele é muito sério, muito responsável, muito consistente. Por que você começou a fazer conteúdo sobre finanças na internet, no YouTube? Bom, primeiro agradecer pelo convite, é ótimo estar aqui com vocês, pelos elogios também, alguns acho até que merecidos. Eu tô bem casado, total. Mas sobre essa questão de... Talvez esse seja o mais merecido, cara, porque a minha esposa ela tem um grande peso de eu ter entrado na internet. Jura? Já respondendo essa pergunta. Ela começou o canal do YouTube dela depois do meu. Só que ela foi muito mais consistente e cresceu muito rápido. E aí, quando ela cresceu, eu pensei, caramba, Malu foi lá em 6 meses, saiu do zero, bateu 100 mil. E eu tinha um canal pra falar de finanças, mas ele era muito amador. Eu postava muito de vez em quando e eu tinha, inclusive, medo de mostrar o meu rosto, porque eu era oficial do Exército na época. E era uma época diferente de agora. Hoje em dia, tem muito mais gente na internet. Lá era mais o começo, né, dessa questão de educação financeira. Eu falei, pode ter uma represália quanto a isso. Porque eu não tô me dedicando exclusivamente ao quartel. Então eu falei, vou deixar isso aqui em banho-maria e vamos ver depois. Quando a Malu cresceu, eu falei, cara, acho que tá na hora de começar. E aí eu fui ver quem já estava na internet tendo sucesso com isso. Aí encontrei o Me Poupe, por exemplo, você já era o maior, tinha acho que uns 300 mil inscritos na época, ou seja... Nossa, faz muito tempo, então. Foi no começo, foi 2016. 2016, chegando a 17, quando eu comecei a acompanhar. Aí vi o Thiago Nigro, que na época tinha uns 100 mil. O Serbaz já era um grande nome, mas no YouTube não era muito forte, tinha muitos livros. Daí eu pensei, tem 3 pessoas só nesse nicho. Um nicho que tinha na época menos de 1 milhão de investidores em bolsa, né? Se a gente fosse considerar esse número, eu pensei, olha, isso deve crescer e talvez eu consiga o meu espacinho. Eu lembro que eu falei com um amigo meu, da minha turma de academia militar, falei, cara, eu tô pensando em largar o exército pra ir pro YouTube, pras redes sociais e começar a falar de educação financeira. Ele falou, você tá louco, cara. Primeiro que já tem gente que domina isso, tem 3 pessoas, ele falou, Natália Arcuri, Thiago Nigro e Serbazio, não dá pra competir com os 3. Eu falei, pô, mas o mercado pode crescer, daí ele falou, Perini, você tá maluco, só faltam 20 anos pra você aposentar, cara, só 20 anos. Só 20 anos. Nossa, ele tava pensando já... Porque quando a gente entrou no exército, com 30 anos de carreira, agora mudou a reforma da Previdência, etc, eu não sei como é que tá a regra, mas com 30 anos de serviço você aposentava, então... Se na minha vida tudo fosse seguir os conformes, com 47 eu estaria aposentado. E a aposentadoria militar, vamos combinar, ela é boa. De fato, é ela integral. brilha aos olhos, ela é integral. Exato. Então, eu pararia de trabalhar com 47, talvez até antes, porque quando você serve em alguns locais, você corta tempo de serviço. Eu servi no final da minha carreira em Boa Vista. Lá, por exemplo, a cada 2 anos eu tinha 6 meses a mais de tempo de serviço. Então, eu poderia me aposentar até um pouco mais novo do que isso. Só que faltavam 20 anos. E ele falou, cara, faltam 20 anos. Você tinha quantos? Fica na boa. Eu tinha, na época, 29, quando a gente teve essa conversa. Aliás, 28, ia fazer 29. 28, 48 aninhos, etc. Eu não conseguia ficar mais 20 anos lá, eu não me vislumbrava fazendo aquilo durante 20 anos. E lá atrás, o bichinho da educação financeira tinha me mordido. Porque quando eu recebi minha primeira remuneração, eu comecei no exército, eu ganhava R$400, quando eu passei no concurso para virar oficial. Era muito mais dinheiro do que é hoje, né? Era 2006 isso. Sim. E eu falei, cara, como é que eu posso fazer para multiplicar esse dinheiro? Como é que eu posso investir? E aí eu fui num banco, era o Instinto Banco Real, Santander comprou. Peguei R$100 e investi num fundo e em 2 meses virou 140. Daí eu falei, caramba, 40% em 2 meses, né? Eu comecei a fazer conta de juro composto. Foi sorte, hein? Foi totalmente sorte.
Mas eu fiz essa conta e falei, cara, nesse ritmo, daqui a pouco eu tô na capa da Veja, da Forbes, né? Muito bom. Lógico que depois eu vi que não era esse ritmo, que tinha Aham. sido absolutamente sorte, mas eu falei, vale a pena estudar essa área. E quanto mais você estuda sobre finanças, isso aconteceu com você também, com certeza, você vê que é muito bacana. Você acaba se apaixonando por aquilo. E que aí não é mais uma questão de sorte. Acho que esse Fica aqui é um menor a recado sorte. para você que está vendo este vídeo, escutando este podcast, este programa de rádio neste momento. Quando você entende o mecanismo por trás dos investimentos, não é só finanças, né? Poupar e etc. Porque assim, poupar é importante, senão você não tem nada para fazer crescer. É a origem de tudo. Mas quando você entende a dinâmica dos investimentos e que isso pode estar sob seu controle, aí tudo muda. Tem uma capa de um livro que eu acho ela fenomenal. É artístico aquilo. O livro em si eu não gosto tanto. Mas a capa eu acho muito bacana, que é o livro Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin. Porque a capa é uma peça de xadrez sobre uma carta de baralho. Meio que ela dá a entender que, olha, a estratégia ganha da sorte. E é isso que acontece de fato, né? Então, quanto mais tempo você tem de exposição ao mercado, mais você vê o quanto é importante o nível técnico, mas também a parte comportamental que você pega ao longo do tempo. Porque você tem analistas, economistas, pessoas muito instruídas quanto a nível técnico, que não vão fazer dinheiro no mercado porque não tem a parte comportamental. O que é o comportamental? É o cara gastar menos do que ele ganha, pegar essa diferença, investir com foco em longo prazo, não tirar na hora que o mercado derrete. Na verdade, colocar mais dinheiro em muitos momentos, quando tem fundamento para isso. Então, esse aspecto comportamental é muito importante. E isso é uma parte de seguir uma estratégia. Você define o plano e segue o que está previsto. Bruno, quantas pessoas já te seguem hoje nas redes sociais? Proporção, assim. No Instagram são 2,9 milhões. Olha. Cara, muita gente. No YouTube tem 1,2. No TikTok tem mais 1. E no OnlyFans tem uns 50 mil. Mas é outro Uau! conteúdo. Tô brincando, gente. Não Pack tem do OnlyFans. pezinho, tá fazendo? Mano, eu já ia... Lembra que eu te mostrei o negócio da pack do pezinho? Sim. Cara, eu fui postar no Instagram uma foto do meu pé brincando, que eu falei assim pro pessoal, pelo que você me pagaria 50 mil? Eles mandaram de sacanagem, foto do pé, manda foto do pé. Eu tirei uma foto do meu pé e postei assim, manda o Pix. O Instagram me classificou como ator pornô. Diminuiu meu alcance em 90%. Mano. Ficou um mês assim, eu tive que reclamar com o pessoal do Brasil, mandaram um e-mail pros Estados Unidos, e no e-mail tava lá, it's a false positive, he's not a porn actor. Foi uma piada, né? Ele não vai fazer de novo. Cara, assim, Revelação. bizarro. Bruno brasileiro é Perini. engraçadinho, né, mano? Pois Ele falou é. isso, eles falaram, foi uma piada, né? Não foi uma piada ruim, e não vai fazer de novo. Bruno Perini não é um ator pornô, você descobriu isso aqui agora. Bruno, deixei uma pergunta no último bloco sobre as mudanças do seu planejamento, ou do Sim. seu plano e das suas estratégias de investimentos ao longo da sua vida, né? Dos 17 até hoje. Você está muito jovem ainda, se passaram o quê? 15 anos desde então? É dos 17 para agora, 18. 18 anos. 18 anos. Você consegue dividir em fases? Acho que eu consigo dividir em fases, sim. Bora lá, eu quero muito saber. Na verdade, eu divido em fases, assim, pelo que eu fiz da minha vida. Porque se eu pego o tempo de formação no Exército, entre estudar para passar e me formar, foram 7 anos. Aham. Depois foram 7 anos como oficial, paraquedista, etc. Depois eu saí, foram 7 anos como influenciador, que é o período que eu tô agora, tá dando exatamente 7 anos. Até virei pro meu sócio, pro Thiago, e falei, cara, tá dando 7 anos, e aí? O que a gente faz agora, né? E você sabe que o 7 é o número da Bíblia, né? É o número da Já perfeição. me falaram isso, desses ciclos de 7 anos, que não é só comigo. Não queria que dizer acontece. nada. Mas também tem os setênios, que é um outro estudo que fala que a gente tem revoluções internas também a cada 7 anos, que é super interessante, que você consegue encontrar similaridades na história de muita gente, assim, nessa questão dos setênios. Mas vamos lá, então. De 7 em 7, como é que você classificaria os últimos 3 setênios, assim? Eu diria que foi uma jornada de sair da burrice ficando cada vez menos burro. E menos arrogante também. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que sabe todas as respostas, né? E nem entendeu as perguntas ainda. Então, por exemplo, quando eu investi e 100 viraram 140, ao invés de pensar, foi sorte, eu pensei, não, eu tenho um dedo bom para escolher fundos de investimento. Será que esse dedo não pode ser replicado para ações, por exemplo? E até poderia, mas não com o conhecimento que eu tinha naquela época. Eu era um cara que naquela época olhava uma ação que tava R$15, a outra tava 10, eu pensava que tá 10, tá mais barato. Mas eu nem olhava os números da empresa para saber, porque de 15 poderia a empresa estar dando 1 bilhão de lucro e a outra tava dando prejuízo, por exemplo. Então eu não sabia avaliar nada. E meus primeiros investimentos foram totalmente na sorte. Alguns eu ganhei dinheiro. E felizmente teve uma hora que eu perdi um pouco de dinheiro e vi. Então não pode ser sorte, eu tenho que ter uma estratégia. Eu já tinha na minha cabeça muito bem definido, eu sempre fui um cara disciplinado, que era fácil, no meu caso, daquilo que eu ganho,
tirar uma parte para investir. Uhum. Eu sempre pensei da seguinte forma, o meu plano era, parte do meu dinheiro não me pertencia, era do Bruno do futuro. Então, sempre investia pensando nesse cara que dependia exclusivamente de mim, porque é engraçado, né? As pessoas estão acostumadas a pagar boleto em casa. Chega a conta de água, o cara paga e senão vão cortar água, vai ter juros, vai ter multa, luz, mesma coisa, telefone é a mesma coisa. Agora, não tem um boleto do eu do futuro que chega para essa pessoa. Se ela não paga, ninguém vai pagar aquilo. Então, eu tinha um boleto do Bruno do futuro. E era o primeiro que eu pagava. E se num mês eu não pudesse pagar, e era 30% do que eu ganhava. Tinha juros pro Bruno Tinha do futuro. juros, tinha multa, Excelente. porque esse cara dependia totalmente de mim. Agora, no que investir, eu fui Separados mudando ao longo da do tempo. maternidade. Caramba, mas assim, é impressionante. Você tava usando as palavras que essa moça aqui, ela usa. Exatamente as mesmas. Ela usa o boleto, eu do futuro, o boleto que ela paga pra ela mesma. É impressionante, mano. Mas é porque tem pessoas que veem Você assim. estudou tipo, com ela? Na verdade, deve ter tido uma boa influência, no Sim. final das contas. Mas é interessante porque tem algumas pessoas que também nunca viram meu conteúdo, mas que também têm essa mesma percepção. Porque é muito difícil para nós, seres humanos, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa história, com a nossa bagagem, com a bagagem dos nossos pais, como a gente recebe a informação sobre dinheiro na nossa infância. Eu comecei a cuidar da Natália do futuro com 7 anos de idade, porque eu percebi precoce. muito cedo que os meus pais não teriam condições de cuidar deles nem da Natália. Então foi aí que eu pensei, cara, se eu não der um jeito aqui, ninguém vai dar. Então foi muito cedo que eu já comecei a pensar na Natália do futuro e entendi que eu era 3 pessoas ocupando o mesmo corpo. A Natália do passado, do presente e do futuro, que a gente também não pode esquecer do eu do presente, né? Nós somos Sim. 3 ocupando, porque senão fica só sobre o futuro e aí a vida fica muito sem graça. Né? Mas isso mostra o quanto você era madura quando era criança, porque em economia você tem um conceito chamado preferência temporal, Uhum. que é a questão de como o homem ele prefere as coisas antes do que depois. Isso é racional, né? Uhum. Você prefere dinheiro agora do que daqui a um ano. Só que o ponto é, e se o dinheiro daqui a um ano for maior? Se eu chego pro pessoal que tá assistindo agora e falo, você quer 1 milhão agora ou daqui a 12 meses? O cara quer 1 milhão agora. Mas se eu falo, tá, mas é 1 milhão agora ou 1,5 milhão daqui a 12? Aí já compensa esperar 50% de juros, é muita coisa. Só que não é natural pro ser humano esperar. O ser humano, ele nasce muito imediatista. A criança é aquele bicho com a preferência temporal mais alta, ela quer tudo agora. Conforme vai crescendo, ele vai aprendendo a esperar. A preferência temporal vai ficando baixa. E na fase da velhice, volta a aumentar, porque a gente vê que não é eterno. Então a Exato. gente quer as coisas mais cedo. A pessoa madura é aquela que entende que a gente tem que barganhar com o tempo, que vale a pena esperar agora para ter mais depois. E quanto antes a pessoa realiza isso, melhor ela tende a ter o seu futuro. Tem um estudo feito em Stanford, que é aquele conhecido estudo do marshmallow. Sim. Levaram grupos de crianças, colocaram em frente às crianças um marshmallow e falaram, vou deixar o marshmallow aqui. Eu vou sair, quando eu voltar, eram uns 15 minutos, se você não comer, você ganha 2. Algumas crianças não comiam, tem um vídeo na internet que é maravilhoso, mostra eles lá se estapeando para não comer. Outras comiam. Eles acompanharam as crianças e viram, ó, quem não comeu tinha um IMC mais baixo, ia melhor no vestibular, ganhava mais depois. Eu até acho que foi uma sacanagem com a criança que comeu. Eu tinha que falar, olha, eu vou sair da sala, se você não comer, você ganha outro. Se comer, você vai ser um fracassado, não vai conseguir mais nada. Porque a criança ia ter noção real, Você né? ia Porque não era um traumatizar marshmallow. a Mas criança. eles também não sabiam o que ia acontecer com aquelas crianças depois, né? Não, eles não sabiam, de fato. Inclusive, teve criança, o Taylor fala isso no livro dele, chama Misbehaving, que ele descreve todo o desenvolvimento da economia comportamental. É muito bom esse livro, inclusive. Que teve criança que comia o marshmallow e escondia pro cara não ver. Eu vou comer, mas eu vou dar um jeito de parecer que eu não comi. Essa, imagina, virou um estelionatário. Mas vamos... Ai, tá aí. Não, e ele escreve no livro... Se destacou em Crimes do Colarinho Branco, né? Não, o Taylor escreve. Com certeza ele virou o Madoff no futuro. Ai, Ele falou, meu se a Deus. gente pesquisar, ele virou o Madoff. Mas enfim, vamos voltar. Vamos falar da segunda década. Primeiro, você falou que você era... Agora você é menos burro. Então, Isso. o primeiro era mais inconsequente, você achava melhor do que tudo. Aí depois você percebeu, opa, não é tão simples assim. Preciso aprender. Então, e a segunda fase? A primeira fase seria o burro arrogante. Tá. Aí na segunda fase eu já tava mais nivelado. Eu vi, olha, eu não sei nenhum gênio do mercado. Então eu vi o seguinte, o meu jogo não é tentar ganhar do mercado o tempo todo por muito, eu não vou conseguir fazer isso. Tem mercados onde até abro mão de fazer isso, por exemplo, Estados Unidos, eu não quero ganhar do S&P, eu só quero acompanhar, vou comprar ETF lá fora. Mas eu vi o seguinte também, eu sou melhor do que a média.
aqui no Brasil. Porque a média do investidor brasileiro ela é puxada para baixo por um monte de gente que faz um monte de besteira. Se a gente compara o mercado americano com o nacional, lá a gente tem só em população americana uns 150 milhões de investidores. Fora o pessoal do mundo todo que vai investir lá também. É japonês, é europeu, é chinês, brasileiro. Tem mais de 1 milhão de brasileiros que investem lá fora. Então, nesse mercado com tantos participantes, tanta abundância de informação, com IA, com algoritmo rodando 24 horas, com custo baixo para mudar de ideia, era ilusão eu pensar que eu, entrando de vez em quando para fazer algum tipo de compra, de venda, ia ter mais informação, melhor desempenho do que esses caras. Mas aí eu tenho uma dúvida. Sim. Até deixa eu trazer o contexto. Esse seu segundo setênio, eu tô entendendo que foi ali, tipo, 2010, 2015... por ali, né? Mais ou menos essa eu comecei faixa. a investir em 2006, vamos botar esse primeiro setênio 2006, 13 até 20, vamos botar assim. Então você pegou uma fase de uma taxa de juro do Brasil, inclusive uma taxa real muito alta. Que foi quando eu também comecei a investir mais. Que a renda fixa estava bombando. Para quem não sabe o que é renda fixa, é quando você empresta dinheiro para o banco, você recebe esse dinheiro de volta com juros. E a gente teve um período de muita crise econômica provocada por uma política econômica muito ruim, que foi na fase Dilma, mas que fez com que o retorno de investimentos muito seguros fosse muito alto. Eu peguei investimentos que dobraram, né, o que eu coloquei lá em 4 anos, 19,5%. Nesta fase, mesmo assim, você ainda tinha essa estratégia de ações, fundos, mandar o dinheiro para fora e você nem olhou para renda fixa? Eu tinha bastante renda fixa. Me conte sobre isso. Justamente por isso. Lá fora eu vi que eu não teria nenhum tipo de vantagem. Aqui no Brasil, eu já vi que eu teria vantagem, porque eu pensei, na época, menos de 1 milhão de pessoas, desse milhão, quem sabe o que está fazendo de fato? Porque, infelizmente, no Brasil, a educação é precária. Você faz um post no Instagram falando, vendo bolo de chocolate por R$10, entrega em casa. Os primeiros comentários são, tem de morango, entrega em casa, quanto custa. Então, o pessoal, eles sabem ver informação, não sabem interpretar texto. Eu pensei, eu tenho uma vantagem. Eu sei ler, eu não preciso que ninguém me explique, porque hoje em dia o pessoal é assim, sai um livro novo. O cara quer que você leia, você faça o resumo e ele aprende com o seu resumo. Então, quem lê tem muita vantagem. Como eu sempre fui um cara de ler, de entender as coisas na fonte, eu pensei, eu tenho vantagem. Eu consigo ganhar do pessoal no mercado brasileiro. E eu comecei investindo muito mais em ações. Só que, como você disse, foi um mercado terrível. Era um moedor de carne humano. Se você pega de 2009 a 2016, o desempenho do mercado foi lamentável. Era queda atrás de queda. Então, eu vi, não dá para ficar ancorado só em ações. Enquanto as ações diminuem de valor, o Ibovespa, né? Algumas não. Você mas só operava fixa... compra mesmo, né? Compra clássica de ação, né? Ou você também operava mercados de derivativos? Não, só ações. Mas durante a fase do burro arrogante, eu cheguei a fazer day trade. Imaginando que eu fosse ganhar dinheiro. E eu sei que tem gente que pode ganhar dinheiro com isso, é uma minoria. Mas tem que ter muita dedicação. E também não acho que... Até esse cara que ganha, eu me pergunto se é a melhor alocação do tempo dele. Porque o mercado funciona na área comercial. Será que esse cara não faria mais dinheiro fazendo outra coisa? Abrindo uma empresa, negociando fora do mercado? Então fica essa pergunta. Mas eu vi que pro meu caso não era para fazer day trade. Então a fase do burro, ela me mostrou o que não fazer. Nessa fase eu comecei a ser mais consciente e aproveitei bastante a renda fixa. Quando eu fui pro YouTube, inclusive, eu tava com a minha carteira pronta da época que eu colhi anterior, né? Quando eu comecei a me expor em 2016, 2017 às redes sociais. E eu tinha 30% em renda variável apenas, 70% era em renda fixa. E pro pessoal que me acompanhava, os meus amigos que investiam também, eu era o doido por ter 30% em bolsa. Sei. Só que quando a bolsa subiu 2016, 2017, veio um monte de gente começando a fazer vídeo de 100% em bolsa. Aí eu falei, eu não sou doido, eu sou racional. Esse pessoal, na minha opinião, é doido, ter 100% em bolsa. Mas eu peguei muita coisa boa de renda fixa. Tanto com marcação a mercado em título público, quanto também a LCI pagando 18% isento de imposto de renda. Maravilhoso. Bons tempos. Enfim, a gente sabe que a gente não gosta de taxas de juros tão altas assim, mas para quem conseguiu surfar foi muito bom assim. Sim. E agora eu tô muito curiosa para saber que nome, assim, que título você vai dar para esta última fase do Bruno Investidor e aonde está seu dinheiro hoje. A gente já falou sobre criptomoedas, quero saber de investimento norte-americano, agora com eleições. Na primeira fase eu chamei de o burro arrogante, né? Eu adorei esse nome, foi muito bom. Me identifiquei muito naquela fase com isso. A segunda, eu posso falar que eu era um investidor mediano, porque o que eu queria era simplesmente ficar na média, mas por um tempo muito maior do que o pessoal fica. Porque no mercado, quem fica mais tempo colhe o prêmio. Você pega os bilionários de bolsa, é todo mundo com 90 anos, 80 anos, porque é o tempo que vai premiar esse cara. Então eu pensei, se eu for mediano por um prazo muito maior do que a média,
eu tô feito. Na terceira fase, eu descobri que dava pra descolar dessa média ocasionalmente. Isso aconteceu na minha vida 3 vezes, e as 3 foram por conta de criptomoedas. Inclusive, no final das contas, cripto mudou minha vida, o Bitcoin, não só por conta de investimento, mas porque eu fui pro YouTube gravar um vídeo por conta do Bitcoin. Eu tinha um artigo no meu blog, eu comecei escrevendo um blog. E esse artigo sozinho gerava 90% dos acessos. Era um artigo ensinando a ganhar bitcoins de graça na internet. Eu juntei 9 bitcoins de graça. Na época o bitcoin custava entre 100 e R$1.000 durante esse período que eu fui juntando. E eu ensinei o pessoal como é que se fazia isso, porque tinham vários sites chamados faucets. O que eles faziam? Era um site com 1 milhão de anúncios, e eles tinham aquele reCAPTCHA pra provar que você era um ser humano, né? Você preenchia aquilo e aí o cara te dava uma recompensa de 100, 200 satoshis, que não valia nem um centavo na época. Pra quem não sabe o que é satoshi, satoshi é a menor unidade do Bitcoin. Então, no real, a gente tem 1 centavo que é a menor unidade. No Bitcoin tem 1 satoshi. Só que ao invés de ser 1 sobre 100, é o 0, né? 0,8 casas decimais, aí vem 1. Então é nada, é nada. Quando o Bitcoin custar R$1 milhão, um satoshi vai valer 1 centavo. Só que eu ganhava 100, 200, 300, eu escrevia esse artigo, mandava para esses sites, o pessoal que entrava no site, o site me dava uma recompensa também, porque eu estava trazendo um novo usuário. Assim eu juntei 9 Bitcoins. E esse artigo, ele foi muito plagiado. Direto alguém copiava. Só que quem copiava sempre ficava atrás de mim no ranking do Google. Até que teve um cara que ele fez um vídeo. Ele copiou o artigo, botou no site dele e fez um vídeo disso. Aí o YouTube falou, isso não é plágio, porque ele poderia ter feito o vídeo do seu artigo. E seria um conteúdo novo. E o vídeo dele, que tinha, sei lá, 3 meses, meu artigo já tinha 1 ano, tinha 5 vezes mais acessos do que o meu artigo. Caramba. Eu pensei, eu tenho que ir pro YouTube. Aí eu tinha receio de ir na época, falei com a minha esposa, falei, você não quer ir pro YouTube antes? Aí quando ela foi, deu certo, eu falei, agora é minha vez. Então mudou minha vida realmente. Louco. Então que nome você dá pra essa sua última fase? Você tem esses Bitcoin ainda? Pera aí, não dá pra fazer o nome. Você tem? Esses 9 eu vendi todos, mas depois eu comprei de novo, né? E se arrependeu de ter vendido? Muito. Você vendeu a quanto? Na verdade... Ele seria nosso Warren Buffett aí. Você vendeu a quanto? A vários preços. Eu vendi Bitcoin a 2 mil achando que era um ótimo negócio. Fazendo assim, ó, high five, assim, ó, R$2.000. Vendi a 2, vendi a 20 e pouco. Desses 9, o último que eu vendi foi em 2017. Aí eu já tava no Instagram. Foi em dezembro, eu vendi a 58 mil, sendo chamado de burro pelas pessoas que me acompanhavam. Aí ele bateu 70 e depois ele caiu pra R$13.000, coisa assim. E tem muita pesquisa do campo da economia comportamental que fala justamente sobre a aversão ao risco, mas e como por uma tendência nossa daquele efeito posse, a gente segura muito mais algo que está caindo do que é capaz de segurar algo que está subindo. Que louco. E aí que vem essas sensações de arrependimento. Putz, se eu tivesse segurado mais. Mas isso é a... Te interrompi, desculpa. Não, nada. Só 9 Bitcoin hoje valeria, no preço de hoje, aproximadamente R$3.300.000. Sim. Sim. Mas... Vamos de música. Vamos tocar acabou o programa. um violino. Mas o convidado vai chorar, a gente vai fazer a terapia e voltamos. Não, eu sou bem resolvido com isso, porque a vida do investidor é essa. Eu falo sempre que o investidor é um eterno arrependido, porque se compra e sobe e você vende, você se arrepende porque não comprou mais, era pra ter comprado mais, ou continuou subindo, era pra ter segurado, ou quando dá prejuízo você se arrepende de ter comprado, então sempre vai ter arrependimento. Mas o meu arrependimento não é nem ter vendido, meu arrependimento é porque eu só juntei de graça naquela época. Eu não comprei Bitcoin. Era por ter comprado centenas desse negócio. Se eu tivesse a compreensão de hoje lá atrás, né? Mas a vida é isso. Você sempre quer ter a compreensão que você tem hoje, 10 anos antes. Isso é impossível. Então, hoje eu tenho bastante. Tá bem tranquilo. E comprei também por preços bem mais baixos do que o preço atual. Mas naquela fase eu poderia ter juntado talvez milhares de Bitcoins. Se ao invés de ter feito só de graça, eu também tivesse, ao invés de comprar ação, título público, CDB, ter comprado, porque não custava nem R$1.000. Pra quem tá escutando a gente, fala, pô, será que cripto vale a pena? Bitcoin vale a pena? Então, sei lá, 3 dicas pra quem quer começar. Bom, a gente falou de fases, né? O burro arrogante, mediano, eu diria que essa fase agora é uma fase onde eu bato o mercado por conta do Bitcoin. Porque eu acompanho durante anos, mais ou menos de perto, e de repente o Bitcoin faz com que eu descole bastante. E as dicas para começar é que eu acho que vale muito a pena estudar bastante esse mercado. Eu falei isso pro meu irmão, tenho 2 irmãos mais novos, um com 17 e um com 16. E aí conversando com um deles, ele falou, o que você faria com a minha idade? Eu falei, cara, eu mergulharia em 2 coisas, IA e criptoativos. Porque tem muita oportunidade nesse mercado. E são oportunidades desproporcionais, porque é o começo dele.
Então é você chegar numa mina de ouro, não tem quase ninguém, e quem chegou não tá ainda com uma pá, com uma picareta para poder começar a minerar. Eu vejo dessa forma. Então, primeiro é correr atrás de conhecimento. O segundo é entender que, de fato, ainda que essa pessoa não compreenda o mercado, vale a pena ter algum tipo de exposição. O Buffett tem aquela frase muito famosa que diz: não se exponha ao que você não entende, né? Só compre aquilo que você compreende. Mas eu prefiro uma frase do Nassim Taleb, que ele fala que o entendimento é um substituto pobre para convexidade. O que é convexo? Convexo é aquilo que você compra. Se você perde pouco. Se ganha, você ganha muitas vezes o que você perderia. E ao longo do tempo foi isso com o Bitcoin. Lá atrás o pessoal poderia comprar por R$1.000, agora tá 350 mil. E talvez um dia esteja 500, 1 milhão. O pessoal me pergunta, pô, qual é o topo do Bitcoin? Aí eu devolvo a pergunta, qual o fundo da moeda fiduciária? Não tem. O real vai desvalorizar pela meta do Banco Central 3% a cada ano. Só que essa é uma das poucas metas que a gente bate, né? A gente olha agora em 12 meses, está em mais de 4% a inflação. Sim. Sendo que a inflação é uma média. Você pega realmente lá no bolso do brasileiro, a carne subiu 10, o arroz subiu 20. Ah, mas a carne de carneiro caiu 15. Aí puxa a inflação para baixo, mas caiu porque ninguém quer comprar carne. Porque a pessoa quer comprar, subiu. Uma comparação legítima para quem ainda não entende desse mercado é comparar com o mercado de ouro. Qual é o preço máximo que o ouro vai ter? Não tem. Não tem preço máximo, porque a cada ano que passa, ele fica mais escasso, essa é uma unidade de valor, e o Bitcoin, vamos lembrar, né, a gente tá falando de Bitcoin, né, tem várias outras criptos, mas ele também foi feito para ser finito e para ser escasso, que eu acho que foi muito inteligente, né, de Satoshi nesse sentido. Uma pergunta, né, tem uma discussão, muita gente fala sobre o futuro do Bitcoin, né, que realmente pode bater 1 milhão, mas ele pode também ter problemas. Pode. No caso de uma grande crise mundial de falta de liquidez geral, né? Você acha que o Bitcoin assumiria este papel de todo mundo, vamos correr para o Bitcoin, ou não? Talvez até o dólar ainda. O que você acha que aconteceria num meio um apocalipse, não apocalipse, mas uma grande crise mundial? Bom, primeiro que crises, isso é impressionante, elas costumam acontecer depois de sexta-feira, fechamento do mercado, e antes de segunda-feira, abertura. Sempre. Elas acontecem durante o fim de semana. Ou quando é feriado no Brasil. E aí o que acontece? Qual é o único mercado que está aberto quando a crise estoura? Criptomoedas. Porque ele não para, é 24/7. Então, em toda crise, no começo, na minha opinião, o Bitcoin vai cair. Ele vai sofrer. Depois, há crises e crises. Você fez uma comparação muito boa, Nath, que foi a questão do ouro. E muita gente vê o Bitcoin como uma espécie de ouro digital, inclusive como uma evolução do ouro. O mundo, ele teve durante muito tempo o lastro em ouro. Todo papel moeda era lastreado, né? No final, em dólar, e o dólar tinha lastro em ouro. Só que aquela época do lastro em ouro, ela é problemática para essa economia que a gente tem hoje cada vez mais globalizada. Porque imagine que após várias transações, o Japão quer liquidar o saldo comercial com os Estados Unidos. Isso envolveria ouro atravessando o Atlântico, o Índico ou o Pacífico, de navio. É louco. Isso tem custo, tem problema de segurança, o navio pode afundar. Se a gente volta para a época da Primeira Guerra Mundial, tem o SS Laurentic, que era um navio que estava indo da Inglaterra para os Estados Unidos, afundou com 40 toneladas de ouro. Esse ouro foi parar no fundo do mar, deu trabalho para recuperar. O Bitcoin não. Para liquidar a transação, você transfere para onde você quiser, com um custo de alguns reais, e pode ser uma transferência de 1 bilhão, de 5 bilhões, de vez em quando acontece na rede. Então, eu não acho que ele seria um ativo anti-crise num primeiro momento. Mas dependendo da crise, ele seria procurado. Um exemplo de crise que eu acho que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Todos nós estaremos vivos para ver isso, provavelmente. Alguma guerra muito grande. Talvez até mundial. Um cenário desse é China invade Taiwan. Que eu acho que não vai acontecer agora enquanto Taiwan for muito importante. Quando ela for ficando desimportante, a invasão tem mais chance de acontecer. Mas numa guerra mundial, onde é um conflito existencial entre blocos de poder, quem perder pode deixar de existir como Estado, o que acontece? O pessoal usa todas as armas que tem. Inclusive pega a vida das pessoas. Eles confiscam isso, é serviço militar obrigatório. Você bota o cara pra lutar na guerra. E nessa guerra onde vale tudo ou quase tudo, eles vão fazer o que também? Vão criar dinheiro a rodo. Então no final a gente vai estar em cima de pilhas de papel sem valor. E o que é escasso não pode ser mais produzido. E que ditador nenhum pode apertar um botão e falar, crie mais. Sim. O Bitcoin. Ao mesmo tempo, não dá pra gente dizer que que esse seria um fato global. Pode ser que localmente, assim como aconteceu, inclusive, durante a guerra da Ucrânia contra a Rússia, de usar o Bitcoin para fazer transferências, porque como chama mesmo? O sistema de transmissão bancária. O Swift. Foi bloqueado, né, por um prazo. Eu não sei se isso faria do Bitcoin ainda uma moeda global, mas que, de fato, aumentaria o valor dele e que nós, como investidores, que temos lá nossa parcelinha, também surfaríamos nessa possibilidade. Nossa, Nath, numa guerra você vai ganhar.
infelizmente, é real. E essa é uma escolha que a gente pode ter. Que vai ter conflito, vai. Que vai ter crise, vai. E sabendo e tendo conhecimento, né? Voltando à primeira coisa que você falou na primeira dica de ter conhecimento. Tendo conhecimento, você pode se antecipar e se preparar. Porque que vai ter crise, vai. Que vai ter conflito, vai. De que tamanho não sabemos. Mas que o potencial do Bitcoin de crescer nesses momentos, eu também acredito bastante. Só uma pergunta rápida. O Taleb, você falou lá sua convexidade, né? É. Você investe em altcoins pela convexidade? Invisto. Inclusive, não são a maior parte da minha posição, logicamente. Quero nomes das Não, altcoins. Tem Vou meme passar. coin? Tem meme coin? Tem. Eu quero! Pegamos a Mas rapaz aqui. a meme coin é puramente especulativa. E antes de entrar nessa parte mais adulterada, assim, né? Tem só a última dica, porque eu falei, olha, corra atrás de conhecimento, Sim. tem exposição ainda que você não tenha o conhecimento Isso. ainda, mas a dica final pra quem já tá com exposição, tá correndo atrás do conhecimento, é que eu acho que toda pessoa deveria ter um objetivo quando pensa em Bitcoin, que é ter um Bitcoin inteiro. E nem todo mundo vai conseguir porque são só 21 milhões. No mundo a gente tem uns 60 milhões de milionários, só tem 21 milhões de Bitcoins, então vai ser difícil essa conta fechar. E tem uma palavra pra descrever quem tem um Bitcoin inteiro, que é whole coiner, ou seja, o cara tem uma moeda inteira. E essa palavra, na minha opinião, ela vai ser o equivalente ao milionário que a gente usa hoje. Acho que tá mais pra bilionário, Que né? foi, talvez seja bilionário no futuro, mas que foi uma palavra que surgiu durante uma época de crise inflacionária. Foi na bolha do Mississippi, na França, século XVIII, do John Law, era um ministro escocês na França, e lá eles criaram tanto dinheiro que muita gente ficou milionaire, que é milionário em francês. Então a palavra surgiu lá. Só que agora, se você pensa, milionário a gente tem que pensar em termos globais, é em dólar, né? Mas o poder de compra do dólar não para de cair. Aqui no Brasil, então, você pega lá R$1 milhão de reais 94, pega hoje, cara, tem que ter 8 para ter o poder de compra pelo IPCA de 1 milhão lá atrás. Então, ter esse Bitcoin como alvo, com certeza essa pessoa vai se dar bem na vida se o Bitcoin continuar existindo. Porque eu também não sei o futuro. Vai saber o que vai acontecer, né? Exato. O Bitcoin, ele pode ser derrubado? É muito difícil você perguntar pra mim, eu nem sei como isso poderia acontecer, mas não é porque eu não sei que é impossível, né? Mas eu acho que tem algo importante da gente trazer, que é essa tendência do uso do Bitcoin em outros mercados. Assim como a gente viu os ETFs, tanto de Bitcoin quanto de Ethereum, que foram lançados recentemente esse ano nos Estados Unidos, que inclusive fizeram com que subiu bastante. o preço do Bitcoin, do Ethereum, subisse muito. Então, quando eu vejo essa tendência do mercado tradicional, que antes era não queremos falar sobre Bitcoin, prendemos, inclusive, pessoas foram presas porque estavam transacionando Bitcoin lá no começo, e de repente você vê o mercado tradicional se rendendo a isso, me parece que é aquele tipo de onda que já foi longe demais para voltar. Posso estar sendo muito otimista, mas acho difícil a gente ter um retorno. Temos apenas 2 minutos, e eu quero muito usar esses minutos para saber que altcoins Bruno Perini tem. E eu vou até anotar. Então, a minha maior posição em altcoins hoje é numa chamada Solana. Solana não é mais altcoin. É que todas são, né? Não, Tirando que o Bitcoin, todas são altcoin. Ele tá certo. Solana tem a ETF, que falam que a segunda, depois do Bitcoin, que seria ali um carro-chefe. O ETF, ETH. Nossa, viajei agora. E tem o ETH, e tem outras que você vai descendo. Mas aí, Solana é uma grande altcoin. Cara, mas é altcoin. Solana valorizou 800% em 12 meses. Você tava bem expostinho? Eu tinha menos do que eu tenho agora. Então eu peguei uma parte disso, mas não peguei com a maior parte do portfólio. E você vendeu, Bruno, não aprendeu a lição? Não, eu não tinha comprado. Não é que eu não vendi. Tenho menos que eu tenho agora. Falei, bom, ele comprou barato, aí cresceu, ele já vendeu. É porque eu peguei uma parte disso, mas eu fui comprando mais depois, então o resultado médio tá em bem menos de 800%. Só que eu acho que realmente, dentro de usabilidade do mundo cripto, é uma rede muito boa. Porque, por exemplo, você quer fazer uma coisa na rede Ethereum, tem taxas muito altas para transferir. Solana, se eu quero transferir dinheiro agora para alguém, 1 segundo, taxa zero, vai lá pro cara da Austrália, ele manda de volta. Com Bitcoin é mais caro, é mais demorado. Então eu vejo realmente como um projeto que ele tem base para se sustentar ao longo do tempo. E essa é a única altcoin que eu tenho junto com Ether, que eu também tenho uma posição, que são aquelas que eu confio de ter por um prazo maior. As outras todas é só para surfar um certo momento do ciclo, porque quando o Bitcoin ele desanda a subir de fato, essas outras elas crescem moedas, mais. Elas sobem mais. Mas tem que ver a liquidez também. Também tem isso, e quando cai, elas caem igual um meteoro. É rojão. Algumas deixam de existir praticamente. Então, se a gente for pensar em termos de exposição,
como é que eu acho que a pessoa deveria pensar? Se ela tem uma exposição determinada em cripto, digamos que seja 5% do que ela tem no portfólio. Você pega esses 5, separa e agora pensa. Agora eu tenho uma pizza de 100% desses 5. Disso, uns 90% para mim tem que estar em Bitcoin. Aí o restante você pode arriscar em outros projetos. E nesses projetos mega especulativos, que é uma moeda que tem a cara de cachorro, que não tem nenhum tipo de fundamento. Cara, é botar realmente o dinheirinho que você vai gastar, sabe, em bobeira, que se perder não tem problema, mas é um dinheiro que ele pode se apreciar mais do que no Bitcoin, porque o Bitcoin é muito grande já, né? Olha que oportunidade de você trocar seu dinheirinho da aposta da Bet. Quem sabe, Pois é. por um meme coin. Um pouco menos arriscado, inclusive. Nossa, fácil que é menos. Ainda mais agora perto do halving, aí que a gente tá vivendo essa fase aí. Que quem sabe a gente tem uma alta ainda. Quem sabe? Eu quero agradecer, assim, o tempo, disponibilidade, a doçura, o desprendimento, Fala bonito, rapaz, né? a abertura. Aqui tudo errado. Sempre falando de sugar mummy, eu falando os português tudo errado. O cara todo... Desconcertando o convidado, Bruno Perini, muito obrigada. Seja sempre muito Eu bem-vindo agradeço, aqui. gente. Foi um prazer e tô à disposição. Foi ótimo participar. Nath, obrigado pelo convite. Yuri, mesma coisa pela recepção. Desculpa Espero pelo Yuri, ter... tá? Desculpa qualquer coisa.